Falar três particularidades. Isso, eu esqueci, eu queria gravar, obrigada, Zé, por lembrar, gravar o nosso debate sobre esse filme, né? Então, pode falar, Ivan, obrigada, Zé. Só queria dar algumas explicações técnicas do budismo, porque no início tem a avó dele rodando, parece um sino, aquilo é a roda do Dharma. Nos templos costuma ter aquela roda enorme que as pessoas ficam rodando, como se fosse para o universo girado no bom sentido, né? Tem também o sobrenome, não é sobrenome, o Dorje, que tanto do diretor como do ator, é uma espécie de. Ele é uma pessoa ordenada pelo budismo tibetano, né? E Dorje, eu botei aí uma foto do Dorje, é um instrumento que os tibetanos usam, o sino na mão direita ou esquerda e o Dorje na mão direita, né? Outra coisa é que aquele presente que a moça dá para ele no final é uma carta. Isso aqui é uma carta. Então, todos os discípulos carregam, têm uma carta, e quando chega o mestre, eles dão uma carta e o mestre bota no ombro deles assim, né? Para como se fosse uma bênção, etc. Tá? Só informações técnicas do budismo tibetano, porque o budismo tibetano é do povo mais supostamente mais culto que tem no mundo. Então, ele se propagou para a Índia, se propagou para o Tibete, e é o budismo que mais se propaga no mundo. Tá? Deixa as outras pessoas falarem, que depois eu falo um pouco sobre o filme. Tá bom, obrigada, Ivan. É, agora opa, Celina. Poxa, o filme realmente é muito singelo, muito bonito e acho que muito emocionante, né? Não sei como é que... Vou agora estudar um pouco sobre o filme, que eu acho que a escolha dessas crianças, né, foi assim, de um acerto, né? Mas eu queria também comentar algumas coisas que eu acho interessante. Eu me lembro que em 2008, quando eu estive lá, eles tinham acabado de fazer a nova Constituição. E eu fui lá exatamente para entender como é que se administra um país usando o índice da felicidade. É assim que a gente ouve falar, está na camisa do rapaz, né? Ele cita no final isso. E eu fui exatamente lá para entender isso, né? Como é que isso estava se dando. E estava se dando exatamente nessa transição da nova Constituição, em que eles mantiveram, né, o rei, mas criaram a estrutura de governança de um país democrático, com eleições, com deputados, e uma gestão com períodos, né, com voto, instituíram eleições. E, para isso, eles criaram um país bilíngue. O Butão é bilíngue. Todo mundo fala inglês. A criança menorzinha, na época, o mais idoso, alguns não falavam, mas em qualquer lugar que você chega lá na província mais remota e a pessoa fala inglês. Tem gente, as crianças com certeza. Eu cansei de chegar em lugares com exatamente essas crianças, igualzinho do filme, e as crianças começaram a falar comigo em inglês. Elas vestidas assim, como está no filme. A caracterização do filme eu achei espetacular, porque é exatamente como eu me lembro do Butão, tanto em Timpo, onde você chega com o avião, que é quem tem medo de montanha-russa deve fechar o olho, porque é realmente um negócio, o pouso assim, quase com 90 graus, e aí depois você vai para Paro, para Bumtang, para as outras cidades, né? Você faz meio uma peregrinação pelos monastérios, esse é vamos dizer assim, o turismo lá é isso, né? É um turismo, eles só querem assim, pessoas com recursos, não querem as pessoas exatamente para não estragar a qualidade de vida. Mas voltando ao que eu ia falar, que era só o indicador, né? O indicador para eles mais importante, e é por isso que está essa menção no filme, de qualidade de vida é o alcoolismo. O alcoolismo é o grande
problema. Fica parecendo um pouco desconectado da narrativa, o pai da menina, né, alcoólatra, mas é muito importante narrar isso, porque o grande desafio nos indicadores deles é o alcoolismo. O alcoolismo leva aos divórcios, leva à ruptura familiar e leva, inclusive, às prisões. Então, a grande busca deles, porque é muito frio e as pessoas, todo mundo bebe, né? E bebe, assim como a gente viu, o álcool, inclusive, engraçado, me conectou um pouco com a cachaça, né? Exatamente, deixa um pouquinho para o santo. Deixa para o santo, né? Não sei se vocês conectaram na hora que eu vi aquela. Falei, puxa vida, achei muito interessante, né? E eles tomam o chá com a manteiga de iaque. E é uma desfeita você não aceitar aquele chá. Então, se alguém for ao botão, já se prepare. O gosto não é bom para nós. É um gosto estranho a manteiga de iaque dentro do chá, mas é o que eles vão servir na casa mais simples que você chegar, eles vão te servir o chá com a manteiga de iaque. E uma coisa só, para encerrar, uma coisa que eu achei inusitada, eu cheguei lá, só tinha monastério de homem, eu falei, eu quero ir no monastério de mulher, eu quero ver como é que as mulheres vivem. E aí me levaram, né? Porque você não chega lá, você não fica sozinho, você tem que ter um guia. Você não, isso é um dos... Eles incentivam o grupo a sempre ter um guia. Então, eu falei, eu quero ir no monastério de mulheres. E é muito diferente do de homem. Muito diferente. As mulheres são, primeiro, né, na sociedade, menos mesmo. É um monastério muito mais pobre, mas eu vou dizer para vocês, foi o lugar mais alegre que eu entrei, com uma energia assim, espetacular. Elas cantam, essa coisa do cantado, isso é presente. Eles estavam fazendo uma obra, elas mesmas, construindo, né, a expansão, lá os quartos, e aí a gente chegou, e aí ajudamos na obra, depois quiseram que a gente tomasse o chá. Você tem que tomar, entendeu? Não pode. Então, achei um filme com vários detalhes que realmente me remeteu. A paisagem é exatamente essa. É linda. E tem essa questão do aquecimento global, que eles estão com pouca neve. Já em 2008 eles já falavam isso. Então, é uma questão. E obrigado, Lília, mais uma vez, por nos deixar esse presente maravilhoso, né? Ter esse filme. Beleza. Pô, obrigada a você, Celina. Obrigado você e a Grácia por ter sugerido. Que legal, que interessante. E lindas metáforas também da natureza, né? Que a Facó tá aí, né? A gente vê muito o nosso Alberto Caeiro, né? Uma coisa da metáfora da natureza, assim. Eu adorei na hora que o garoto falou: Ah, talvez eu tenha sido um pastor de iaque, aí fala, não, você foi um iaque, talvez você tenha sido um iaque. E aí, tipo, a gente, da nossa cultura, assim, né, o tipo, da cidade, fala o quê, né? Isso não é um elogio, mas é um elogio, porque é a metáfora para o amor, é a metáfora para o trabalho, é a metáfora para continuar a vida, né? E a garota explicando, né, a coisa do laço e como eles sofrem para poder abater um iaque, né? Então, nossa, uma coisa assim que é tão distante que, assim como a coisinha de deixar para o santo da cachaça, é muito próxima, né? Então, dessa vida, né? Do pastoreio. E a metáfora é muito linda, né? O filme inteiro tem essa sensibilidade, o que ele conta para as crianças, como se ele estivesse falando dele, né? Enfim, o personagem. É muito singelo, né? Então agora é a Vera. Depois o Zé, e quem quiser também é só levantar a mão. Ah, Facó também, eu pulei a Facó. Isso, pode falar, Vera. Eu só quero dizer que é realmente lindo, né? E essa coisa das crianças. Eu fui à Índia uma vez. Mas eu fui assim num lugar bem pobre. Eu não fiquei fazendo turismo, não. A gente foi num lugar lá que tinha uma escola, mas que era um lugar bem pobre. Era um ônibus e eles tocam a buzina, é muito engraçado. A buzina é toda musical, assim, tudo engraçada.
E aí o ônibus velho, pela estrada, lá dentro, lá no centro da Índia, no lugar que é o Brahmastan. Era muito pobre. E aí, assim, todo o trajeto a gente passava por aldeiazinhas, né? Em todo lugar que o ônibus passava, um monte de criança dando adeus. Eles ficam dando adeus para o ônibus. E muitas vezes as crianças de roupa de colégio. Eu fico muito impressionada, assim, com as aldeias, assim, bem pobrezinha, lá no meio da Índia. As crianças de roupa de colégio. E dando adeus. Quer dizer, assim, eu tenho a impressão que realmente o Butão é mais cuidadoso, é um país menor, que eles podem cuidar melhor. A Índia é uma confusão. Mas essa coisa do professor, né, e da escola, de ter uma escola. Cada aldeiazinha daquelas tinha uma escola. Então, isso me impressionou muito. Apesar de ser muito pobre, né? Então, mas, e outra coisa, essa coisa do iaque, né? Realmente eu curti muito isso. Ele falou, não, você é superior, você provavelmente foi um iaque. É superior. Porque ele é o que faz todo mundo viver ali, né? Porque dá o leite, então, assim, dá o cocô que acende o fogo, né? E, assim, e ele chegou ali super mal educado, arrogento, de repente a avó mimava ele, ficava, né, paparicando, e ele é terrível, né? Terrível. Mas todo mundo via nele assim, o professor. E aí isso despertou nele. Então, assim, o professora seria como o Iaque, que faz dar o futuro, que oferece uma opção de coisas boas, que ensina, né, novas possibilidades. E, assim, é linda essa metáfora, realmente essa comparação maravilhosa. Amei, Lília, obrigada, viu? Foi uma coisa Que assim, legal! é um sopro, né, nossa, de bem-aventurança no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. É o que a gente está vivendo, a gente vai destruindo a natureza, vai destruindo, e a gente tem a destruição de volta. É, é verdade. Obrigada, Vera. Ó, eu falei que era o Zé, mas a Facó falou que ela foi a primeira a levantar a mão. Então vamos botar a Facó, depois o Zé, depois a Silvia, depois meu pai, depois a Beth. E quem quiser pode levantar a mão. Gente, eu não vou poder ficar Inês, numa muito. gravação, eu vi que a Inês ficou levantando a mão e eu não botei o nome dela. Inês quer falar também? Eu posso te inscrever. Muito não, eu vou ter que ir daqui a pouco. Tá? Eu não vou furar a fila, mas eu só queria A Leila está pedindo, Lídia. Oi, eu tô desculpa. Pode falar, Inês. eu não vou furar a fila, nem passar na frente de ninguém. Eu queria te agradecer muitíssimo, muito original, em cima de um tema que a gente já viu inúmeras vezes antes, né? Começando com o próprio Sidney Poitier, tem um filme também que é o mesmo tema, né? De alguém que vai para um lugar remoto, e muitas vezes a gente vê a transformação das crianças e não tanto a do professor. E dessa vez incluiu mais, né? Alguns eles ficam, alguns vão. E tem aquele tema também que é tão importante, né? Muito cuidado com o que você quer, com o que você almeja, o que você deseja e sonha, porque pode ser que aconteça. Ah, que legal! E nem sempre é o que a gente imagina. É Então, verdade. muito obrigada. Eu também vou me despedir. Adorei e torço muito que você mostre para a gente os outros estrangeiros nomeados. Ah, sim! Sim, o que eu fui encontrando, a gente vai assistindo. Muito Obrigada, obrigada. Inês. Boa noite. Boa noite. Facó? Tá no Sim, mudo.
Perdão, pronto, já. Aparece no filme o método Paulo Freire, né? A hora que você de carro, e carro não fazia parte do universo deles, que ele muda para ser de carro. Isso, que coisa Total boa de método Paulo escutar. Freire, né? Eu me lembrei logo Ai, dele. faz muito bem. Desculpa. Outra coisa, aquela bebida deve ser um tipo de saquê, que eles dizem que é feito do arroz, o saquê é feito do arroz, né? Então aquilo deve ser um tipo de saquê que eles bebem. E o filme, assim, com essa simplicidade, com essa poesia, mostra como o nosso mundo é complexo e artificial, né? A civilização na qual nós estamos é muito complexo e muito artificial comparado com aquela simplicidade, com as coisas como são tão descomplicadas ali, né? E eu queria perguntar a Celina como que ela chegou lá, porque eu já tinha visto uma vez, eu acho que um outro filme, não me lembro se era um documentário, vou até pesquisar qual era, sobre o Butão, e que as pessoas tinham que caminhar muito, muito, muito para chegar lá. E eu queria saber como que a Celina chegou lá. Ela mencionou aí um avião que Não, desceu é assim, verticalmente. Pacó, é assim, você só tem duas maneiras de chegar no Butão, ou pela Tailândia ou pela Índia. Só tem 2 aviões que chegam. Você, inclusive, essa coisa de ir andando, a fronteira dele é muito protegida. Eles têm um problema sério com a fronteira com a Índia, de pessoas, né? Então, a fronteira terrestre, como turista, não tem nem como. Eu estou dizendo assim, pessoas que tentam entrar na fronteira deles, né? Mas só tem avião. E aí eu fui num grupo. Era um grupo de 10 pessoas, que foi organizado por uma delas, uma pessoa que quis ir, e eu falei, olha, eu quero saber sobre o índice de felicidade. Então, aí até a gente visitou o parlamento, que tinha sido constituído, né, a Assembleia, o Congresso, desculpa, o Congresso, conversamos com o congressista e conversamos com a família real, um representante. Foi muito bom, entendeu? Foi assim uma viagem que acabou sendo meio misturada. Essa pessoa do grupo é que organizou tudo para nós, para o grupo todo. Então, a gente tinha aquele micro-ônibus, organizou toda uma infraestrutura. Você não chega lá sem saber para onde você vai. E você realmente tem que pagar um valor por dia do seu visto, tem o dia de sair, o dia de chegar. É tudo muito organizado, sabe, Sacó? Dá licença, vocês estão vendo a Celina falando? Eu não estou vendo. Olha só, é porque eu, na verdade, eu tive que sair de onde eu estava, eu estou dirigindo, mas eu adoro. Desculpa. Eu tá adoro o nosso cineclube, eu não ia sair, deixar de continuar aqui participando do debate, porque eu acho que a melhor parte é o debate, entendeu? Eu adoro esse debate. Então, eu tirei um vídeo. Eu estou dentro do carro, na verdade. Não, tá, já explicou. Eu só queria saber se era com todo mundo. É por isso. Então, quer dizer, Celina, que você já chegou lá direto, não teve que caminhar, que nada, né? Não. Você pega um voo, nós fomos do Rio para Nova Delhi, ficamos um dia, no dia seguinte pegamos o voo, é tudo você tem que ter tudo isso já antes de sair do Brasil, entendeu? Sim. Você não pode levar chiclete, estou dizendo em 2008. É proibido ter chiclete e ter cigarro na sua mala, tá? É proibido porque é um país que baniu o cigarro, né? E tem essa coisa do chiclete também. Tinha vários detalhes que foram muito interessantes. O grupo todo amou a viagem. Eram assim, pessoas de diferentes interesses, mas acabou que foi muito, muito. Eu confesso a você que eu gostaria muito de voltar outra vez. E nós fizemos a última, e eles recomendam isso, que o seu último dia seja você subir o que eles chamam o Ninho do Tigre, que é o lugar mais sagrado. Tem 2 lugares sagrados, né? Que é a planície de Bumtang, que é onde faz a migração dos pássaros, que é tipo um pelicano, parece um pelicano, e o Tiger's Nest. E aí você faz no último dia essa peregrinação.
para esse é um monastério e no topo de uma montanha. Se vocês botarem no Google, vai aparecer aí esse lugar, né? Não quero tomar, porque eu acho que o debate é do filme, né? Uma Mas perguntinha: como é o nome da cidade? Aquela caminhada de dias? Qual é o nome da cidade? Lanana, Lunana? não, essa Lunana eu nunca ouvi falar. Eu acho que foi, claro, deve Lindo existir, lugar. né? Mas você sabe que todo lugar que você vai é aquele visual. Você saindo de Timpo, você já vai para Paro, que é a cidade mais perto de Timpo, que é a capital. E já é esse visual. E aí você começa tudo a subir. São estradinhas pequenas, não tem ônibus grande. O maior ônibus é aquele, tipo aquela van que ele pegou, que o rapaz pegou. É aquilo que você vê, que você cruza, né, nas estradas. É um país rural, realmente é um país rural. Agora, eles todos se vestem com aquela roupa que nós vimos no filme, tanto as crianças como os homens e as mulheres. Eu tenho a minha roupa do botão, que você vai para lá, você vê aquela roupa. Não, as roupas são lindas. O mês sagrado, entre aspas, é setembro, é o mês dos festivais. Porque aí o Ivan pode nos contar, né? Porque eu não conheço o suficiente. A dança é parte dos rituais, de todo esse envolvimento. Então, setembro é o mês que tem o Festival das Danças. Beleza, obrigada. Obrigada, Celina. Obrigada, Facó. Agora o Zé, depois a Silvia, depois meu pai, depois a Beth, depois a Leila e o Luiz Miranda. Quem quiser, levanta a mão. Eu devo admitir dessa vez que o título em português acrescentou, né? Porque a gente não sabe como era o título original em butanês, mas a tradução para o inglês não tem nada a ver com o título em português, mas o título português colocou um conceito que é universal, né? A felicidade das pequenas coisas, né? E é claro que o iaque na sala de aula é uma coisa que dá um chamariz até mais comercial, em matéria de filme, né? Eu me lembro daquele conto chinês do Darin, né? Né? O título em inglês, Zé? Qual é o título em inglês? O título em inglês é A Yak in the Classroom. Lunana, Iaque in a Classroom. Tá. Lanana, A Yak in the Classroom. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que a gente tem dificuldade de ser feliz exatamente por não perceber as pequenas coisas, né? Nós queremos coisas muito sofisticadas, o melhor celular, o melhor computador, que o Zoom funcione, etc. e tal. E a outra coisa é o seguinte, é que essa coisa básica que a gente viu ali, daquela cidadezinha absolutamente perdida, isolada, né? Você também encontra aqui, bem pertinho, aqui dentro de Petrópolis, né? Vocês já viram, imaginam que existe em Petrópolis gente que não tem banheiro, que não tem água e que não tem luz em casa e que vive sozinha e que quando a noite cai, né, fica escuro, né? E quando chove a água entra, né? Então, e ainda assim, pessoas que conseguem ser generosas, que se preocupam com o vizinho, entendeu? E que sofrem ali, tem lá os seus problemas. Tem alcoolismo? Tem. Também tem que dar a gotinha para o santo. Agora, um filme como esse, ou como aquele turco que chama-se Music, que é uma história muito parecida, do professor que vai para uma aldeia, é uma história igualzinha a essa, né? Esses filmes servem para nos lembrar de como a gente complica a vida da gente, né? E né? aí, falando do filme, né? Esse diretor, com toda a simplicidade dele, mostrou também que é possível fazer filmes com poucos recursos, filmes simples, né? Exato. 38 pessoas chegaram e num lugar real com pessoas que nunca tinham visto câmeras, né? E ali o cara tem a 35 sensibilidade e pessoas. depois a edição e tudo mais transformou essa obra
numa coisa assim singela e gostosa e bom para o final de domingo. Obrigada, Só Zé. completando aqui, não, só Eliane? acrescentando que eu também adorei o filme, é maravilhoso. E essa simplicidade, essa relação deles com a natureza, né? Que eles não sabiam nem o que era aquecimento global, porque não estava ali na vida deles, né? Sabia que a neve estava diminuindo, né? Não sabiam a causa. Enfim, e a valorização do iaque, né? Então, essa valorização da natureza que está dando uma coisa que necessária para eles, né? Então, e que é valorizado, que é exatamente o oposto do que a gente faz aqui, né? E é muito bonito, realmente, o filme, adorei, obrigada pela indicação. E como o Zé falou, me lembrou muito, e eu aconselho também, para quem não viu esse filme, tinha até pouco tempo na Netflix, não sei se ainda tem, Mucige, que é um filme turco, que também é a mesma situação, um professor que vai para uma aldeia distante, também caminha vários dias até chegar. Só que lá o professor vai por opção própria, ele já era um professor mais maduro, e nesse daí o rapaz descobre assim, a vocação dele, que ele achou que não tinha, né? Que ele não queria ser professor, e lá ele descobre essa vocação. É muito lindo o filme, realmente. Obrigada. Obrigada, Eliane. Silvia? Então, eu fiquei me lembrando, há uns 20 anos atrás, eu fui fazer uns trabalhos na Tailândia, né? A gente passou por Bangkok, mas ficamos em Chiang Mai, que é o norte, é a maior cidade depois de Chiang Mai, de Bangkok. E na Tailândia, pelo menos até então, todo o ensino, toda a educação, todos os professores, é feito através dos mosteiros. São os monges budistas que fazem a educação, é toda entregue a eles, o governo apoia os mosteiros e são os monges que fazem toda a educação. Então, desde pequenininhos, as crianças se sentam ali assim, então, a educação, embora, claro, não seja obrigado, tem cristãos, assim, tem também um pouquinho de muçulmanos lá, mas a grande maioria é budista mesmo, eles não são obrigados a seguir, mas vão lá e coisa e tal. E aí é todo um jeito budista de ensinar, né? Então, de se comportar as crianças, de trocas. E uma coisa que eu achei muito forte e que eu acho que combina com essa ideia dessa simplicidade de ver o valor do iaque, né? Eles, no mosteiro, os monges têm o direito de ter duas roupas, uma eles usam, a outra está lavando ou secando, coisa e tal, e mais uma coisa lá para o inverno, da propriedade deles, né? Propriedade deles, uma xícara e um prato, vamos dizer, uma caneca e um prato. É tudo que eles podem ter, o resto tudo é comum, enfim. E cada pessoa, quando nasce, ela é considerada ligada a eles têm 7 Budas lá, Buda de 7 tipos, Buda de 7 jeitos, como se fosse 7 santos, vamos dizer. E cada dia da semana é um Buda. Então, quando você nasce, se você nasce na quarta-feira, você é do Buda da quarta-feira, digamos. Que é o Buda de pé, o Buda sentado, o Buda esticando, o Buda, enfim. São coisas muito engraçadas. Então, no dia que é o seu Buda, é o dia que você deve fazer uma doação. Então, todos os monges vão às 4, 5 da manhã para as ruas, botam o pratinho deles lá e ficam sentados. E aí as pessoas que são daquele dia da semana, então sigamos com quarta-feira, todo mundo que chama quarta-feira, todo mundo que é Buda da quarta-feira deveria fazer uma doação, né? Então fazem as doações, os monges vão para as ruas, fazem as doações, eles levam para o mosteiro. Eles podem, de duas uma, ou comer, se alimentar daquilo que foi colocado para ele, ou ele coloca isso no coletivo e aí se alimenta também do coletivo. Então, eles fazem isso. E aí, você imagina, então,
é um jeito de vida muito desapegado, tá certo? E aí, por outro lado, existe uma exigência que todos os estudantes passam por isso, inclusive o filho na época, o rei, sei lá como é que chama, enfim, o cara, né, enfim, da família, que eles têm também um sistema como lá no Butão agora, né, uma espécie de, como na Inglaterra, eles têm um sistema político com eleição, etc., mas mantém o príncipe, o rei, coisa e tal. Até o príncipe e o filho, todos são obrigados a fazer isso. Eles passam 6 meses na vida, quando está adolescente, naquela fase entre os 12 e os 15 anos, 13, 14, aí vai meio... A passagem para adulto, eles passam 6 meses no mosteiro, com só 2 hábitos, só com a tigelinha, coisa, se alimenta do que dão para eles, então eles não podem ter nada senão aquilo, uma experiência de desapego, né? E acho isso uma coisa muito, muito, muito interessante. E você vê os jovens e as crianças nas ruas sempre com muito sorriso, com muita, sabe, muita tranquilidade. É uma coisa bem interessante. Então, eu queria compartilhar isso, que eu me lembrei disso né? Era isso. Beleza, obrigada, Silvia. Então, agora meu pai, depois a Beth, depois a Leila e o Luiz, depois a Ângela. Obrigado. Boa noite a todos. Isaac já está levantando a mão aí. Isso, vou anotar. O filme mostra, não sei se intencionalmente pelo diretor ou não, mas um choque entre o mundo tradicional e o mundo capitalista. O jovem é o grande ator, o jovem professor é o grande ator desse conflito. Vive no mundo tradicionalista, né? O país é um país budista, era até então um estado teocrático, a religião dominava tudo, antes dessas alterações políticas, né, que a Celina relatou. E o grande sonho dele é um sonho capitalista, tocar na Austrália, que é o maior representante quase do capitalismo lá naquela região. É interessante que aparecem alguns números na tela. Quando ele vai para aquela roça lá no interior, o professor, é uma cidade de 50 pessoas, a altitude de 5.000 metros. Quando ele vai para Sydney, é uma cidade com 5 milhões de pessoas e 50 metros de altitude. 19, né? 19. Então, é quase altitude, é quase mar, né? Muito bem. Essas são as variações, né? Esse sonho de realização no mundo capitalista, ele sempre será falso, hipócrita e vai levar o cidadão para o buraco. Então, quer dizer, nós devemos optar pelo mundo tradicionalista? Nós deveremos ser budistas ou deveremos ser luteranos, calvinistas ou católicos, né? Então, esse choque vai aparecendo, essas coisas vão aparecendo. Eu pude deduzir do que eu vi no filme, né? Então, aí tem aquela questão tradicionalista, o professor, uma posição tradicionalista. O mundo moderno capitalista está cagando para o professor. Agora que existe educação à distância, mais vale um sistema ensino à distância do que o ensino presencial. Quer dizer, mais uma tijolada, um fuzilamento no professor. Então, não tem essa ilusão. Só num país como o Butão que o professor tem valor, né? Trabalhei 40 anos como professor, né? Não trocaria de profissão. Se tivesse que voltar ou reencarnar, que é uma das teses do povo lá, né? Eles são reencarnacionistas, né? Budistas, né? Espiritualistas, né? A religião é uma presença incrível, né? Então, nessa hipótese de voltar, eu voltaria e seria professor, mas de presencial. Com a máquina capitalista, eu quero que vá para o diabo que, né, a criou. O que mais? A saga, então, do professor se encerra na descoberta de que ele só se realiza voltando às origens da tradição.
Quando ele estava cantando para aqueles bêbados alcoólatras, aqueles vagabundos lá no salão, ninguém dava uma bola para ele, era um bobo, um trouxa, um idiota, um retardado. Na hora que ele canta a música que é do coração, que é da cultura dele, ele é ouvido plenamente e ele se realiza plenamente. Então, quais são as suas escolhas? Quais são as escolhas de vocês? É de um mundo capitalista que vai encher vocês de dinheiro e de doenças? Né? Ou o mundo tradicional que ainda sobrevive nesses países, né? Mesmo sendo teocrático, não importa. O que importa é a valorização do ser humano. Valeu. O filme é extraordinário. Fantástico. Adorei. Valeu, paizão. Obrigada. Agora é a Beth, depois a Leila Luiz, depois a Ângela, depois o Áquila. Bom, boa noite, tá, a todos aí. E, bom, eu sou professora, né? Então o filme fala com a minha realidade de um modo muito claro. E, assim, todo filme me lembrou aquela música do Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não sei. Opa, travou a Beth? Oi? Estou aqui? Agora voltou. Voltou? Ah, tá. Bom, assim, a música me lembra aqui e agora, porque não importa, você pode estar na Austrália, você tem que estar bem com você mesmo, né? Então foi por isso que ele, quando chegou à Austrália, e ficou assim chateado. E eu fui muito sensível e eu acho que, né, assim, tem tudo para, vamos ver se ganha esse Oscar aí, né? Não sei quais vão ser os critérios. E, assim, essa coisa da valorização do professor, que aqui no Brasil, gente, é o que seu pai falou. Eu ia pegar, ele já falou tudo, né, praticamente. Eu dou aula desde 87, e eu não vejo o professor aqui, que você fala para alunos que vai ser professor, ele ri da tua cara, porque ninguém quer mais ser professor, entendeu? E não é porque eu sou, mas assim, é uma profissão, gente, que prepara para as outras profissões, né? E também esse negócio de AD, também eu sou contra. Eu tive que ficar 2 anos, agora eu vou voltar presencial em março, tudo. Mas, realmente, né? Então, o papel do professor é reconhecido lá e acho que é assim, só no botão mesmo, porque você vê complicado para o professor, assim, sabe? Já teve sua glória aí, mas agora acho que não tem mais nada. Mas, assim, muito obrigada pelo filme, tá, Lívia? Muito legal. Obrigada, Beth. Deu umas travadinhas, mas deu para te ouvir. Ah, então tá bom. Acho que a minha internet não tá boa. Então agora é a Leila e depois o Luiz Miranda, depois a Ângela, depois o Áquila, depois o Zé. Gente, eu escutei uma coisa estou muito assim, emocionada com o filme por tudo que todos perceberam e conversaram, e ideias muito bonitas. E, para mim, foi mencionado aí o Paulo Freire. E eu tive a grande chance, um privilégio de ter trabalhado nessa área. E o que ele faz espontaneamente ou tendo estudado, não é? A prática é o método Paulo Freire, que foi terrivelmente negado no governo atual, é uma lástima, né? E esse filme me comoveu muito, muito, por tudo que ele nos passa, nos fala, né? Nos chora.
E te agradeço muito, Lilian, porque foi um momento muito precioso para mim. E, rapidinho, muito obrigada, Lilian. Me fez feliz hoje. Não tem ninguém assim muito feliz hoje, eu acho. Mas fez a gente feliz, eu acho. Muito obrigada. Obrigada a você, Leila. Eu concordo também que ele fez essa, né, deixou as coisas mais leves, né, hoje. Nos alegrou, não é? Em tudo, por tudo, né? Pela pureza e por tudo que é expresso, né? Obrigada. Obrigada, Leila. Luiz? Obrigada a você. Eu tenho que falar rapidinho uma coisa. Eu também sou professor, como acho que quase todos vocês sabem. E eu tenho uma gatinha aqui, que agora o nome dela vai ser Norbu. Uma gatinha? Como? Que eu vou chamar de Norbu, a minha gata, o nome do Iá. Ah, sim! Porque ela é uma encarnação aqui em casa, então agora, em vez de Chiquinha, vai ser Norbu. Gosta muito de ver o cinema. Quando aparece, ela está aqui. Ela está aqui. A única diferença é que eu não vou acender a lareira como o Norbu fazia lá no coisa. Mas valeu, Lília. Eu vi todos vocês, sobretudo aqueles e aquelas que tiveram lá no Oriente, em geral, né? Aprendemos muito. Budismo, né? Em geral. Para nós aqui, o budismo sempre fascinou, né? De uma maneira ou outra. Talvez seja a mais intelectual das religiões, talvez seja, não sei, mas, enfim, ela não obriga uma crença, assim como outras religiões, assim, né? Mas isso aí tudo nos fascina, né? E aprendemos muito. Aprendemos muito. Foi muito bom. E parabéns pela escolha aí, vamos nessa. Aqui está minha Norbu aqui agora. O Norbu gosta. Um beijo para Chiquinha. Que legal. Ah, então tá bom. Então o próximo agora deixa eu só ver aqui na minha listinha. É a Ângela. Isso. Depois é o Acla, depois o Zé. E depois o Ivan. Oi, boa noite, pessoal. Olha, o filme é muito bonito, muito delicado. Adorei o filme. E eu vou praticamente repetir o que já disseram. Tive o mesmo sentimento da Facó quando ele corrige, quando ele diz, não, carro vocês não conhecem, então não vou usar a palavra carro. Me lembrei na hora do Paulo Freire, né? E o filme mostra essa valorização do professor. E para nós, um país onde o professor é tão maltratado, infelizmente é maltratado também nos governos de esquerda, né? Eu me lembro quando o Tarso Genro era governador aqui do Rio Grande do Sul, ele fez toda uma reposição salarial, um plano de carreira para os policiais, porque havia um número muito grande de policiais, ou seja, eleitores, né? E deixou os professores à míngua, né? Então, eu acho que, é claro, né, com esse idiota que está aí na presidência da República, só piora tudo. Mas, mesmo quando a gente tem um governo de esquerda, os nossos professores não são valorizados. E o filme é bonito também por isso, porque mostra, né, a delicadeza deles, a valorização daquele professor. E achei que também, já disseram isso, que o nome do filme em português ficou bonito, ficou bom, o que é raro de acontecer, né? E o final do filme me surpreendeu. Eu acho que eu ando muito romântica, eu fiquei torcendo para que o rapaz ficasse na aldeia, né? Então, o fato dele ter ido para a Austrália, dele ter buscado a ocidentalização, né, me surpreendeu realmente. E acho que também tem uma questão interessante que é do não antropocentrismo, né? Da maneira como eles não são antropocêntricos, porque era bonito o fato de ter sido um bicho em outra encarnação, ou da possibilidade de encarnar como um bicho.
Né? Isso, é. Né? E eu acho que esse não antropocentrismo também traz todo um respeito à natureza. Né? Então, era só isso, só estou repetindo o que já disseram. E, Lília, muito obrigada mesmo. Filme muito bonito. Muito bonito. Obrigada, Ângela, obrigada. Agora, então, é o Áquila, depois o Zé, depois o Ivan. E depois a Silvia de novo. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Primeiro, agradecer a Lília por essa joia de hoje, né? O nosso presente. E eu não sei se eu vou ser claro, mas a impressão que eu tenho é que, na verdade, o que é sofisticado, inteligente, é a posição desses camponeses, né? Como eu já tinha tido quando eu era garoto, eu tive em fazendas no interior de Goiás, quando Goiás era muito isolado, né? Então, aquelas fazendas que tudo era movido à água, era uma coisa de uma simplicidade, de uma sabedoria tão grande que fica ridículo. Eu achava ridículo o que nós chamamos de complexidade ou sofisticação. Na verdade, nós somos uns simplórios, né? Então, essas coisas que a gente acha que complica a vida, na verdade, é coisa de simplório, são gadgets e trecos. Então, essa vida sem trecos, né? Desprovida de trecos, é de um requinte, de uma finura muito grande. Achei muito bonito e gostei muito de ver. Obrigado, Lília. Obrigada, Áquila. Então, agora o Zé, depois o Ivan, depois a Silvia. Não tinha, acho que eu não marquei, não, foi engano. Né? Você estava assim, com um objeto? Não, é que eu estava mostrando. Eu estava rezando. Nós temos aqui a roda de oração. Aliás, é assim nesse sentido que roda, né? Esse objeto aqui. É na hora da oração. Tá no mudo, Zé. Você botou no mudo sem querer. Não, pronto. Não. Esse objeto aqui, que quando a gente é turista, eles apresentam para a gente como uma praying wheel, uma roda de oração, né? Isso aqui se abre e aqui dentro tem um papel escrito com caracteres tibetanos, né? Que dizem para a gente que isso aqui é a oração que está escrita aqui dentro, entendeu? Então isso daqui é um objeto que reza por você. Quando você gira, a oração funciona, entendeu? Gente, que maneiro! Palavras em movimento. Que lindo, né? Muito lindo. Depois o Ivan comenta se isso é verdade ou se é conversa para turista. Não, isso é a roda do Dharma, é a roda do Dharma. A gente comprou isso. Supostamente. No Nepal. A gente comprou isso no Nepal, mas no mercado tibetano, de curiosidades tibetanas, né? E as coisas estão escritas em tibetano. É uma coisa feita de cobre, com metal branco e tal, e é um cabo de madeira, né? E você consegue rodar porque tem esse pêndulo aqui do lado que faz ele girar. Esse pêndulo aqui faz ele girar, né? E isso aqui reproduz o que tem nos grandes templos, as estupas, que são aqueles templos que são cônicos, né? E que tem aqueles olhos desenhados e tal. Tem essas rodas em toda a volta, ou algumas rodas muito grandes, que as pessoas sempre giram, no sentido do ponteiro do relógio. Não pode rodar ao contrário, porque acho que a oração vai funcionar ao contrário. Só de curiosidade. Valeu, Zé. Obrigada. Agora o Ivan, depois a Silvia. Eu queria explicar que o que o Zé Roberto mostrou, a roda do Dharma, é que o mundo continua girando. E o que tem dentro dessa roda são os sutras, que foram que os grandes mestres escreveram sobre as questões do budismo. São os sutras. E as orações são um resumo dos sutras, que é cantado normalmente. Agora, eu também queria explicar que o budismo não é uma religião. Religião religa a alguma coisa, e o budismo não é uma religião. É como se fosse uma filosofia. Ela é vista como religião, mas
os budistas não consideram o budismo como uma religião, né? É uma coisa um pouco contraditória, né? Não é que não acredite em Deus, mas não religa a Deus, digamos assim, né? Tem um koan que ele canta 2 vezes, que é muito interessante. O mais precioso para ele é o leite na xícara de porcelana, porque a porcelana é a xícara mais preciosa que tem, né? Mas se isso é tão bom que, se a xícara quebrar, o leite continua sendo leite. Isso é como se fosse um koan, né? Porque quando quebra uma xícara ou alguma coisa, você fala, perdi, mas o leite continua sendo leite, mesmo que a gente não beba o leite, né? Ele continua sendo leite. É uma contradição realista. Só isso que eu queria falar sobre. Que legal, que legal. Beleza, obrigada, Ivan. Então, agora é a Sílvia. E aí eu vou deixar sem ser tela grande para todo mundo, para eu ver quem quiser se inscrever também. Pode falar, Sílvia. Não, é só uma observação, porque eu acho que no final, quando ele está na Austrália, então ele faz aquilo, volta para a avó, tenta fazer o sonho dele, mas quando ele está lá e vê o que é aquilo, e quando ele canta a música dele, né, o que ficou dele muito forte, eu entendi que isso significa que quando chegar a primavera ele volta. Assim, que ele não vai ficar na Austrália cantando música americana. Aí, Ângela, então podemos continuar românticas. Que bom, que bom. Claro que um pouquinho aberto, que dá dúvida, mas eu acho que é bem fortemente insinuado isso. Ah, que legal. Isso aí. Alguém mais quer falar? Lília, eu vou pedir desculpa a todos, mas o diabético aqui precisa jantar. Eu vou dar uma boa noite para todos vocês, peço desculpas, foi excelente todos vocês, tá? Boa noite. E até a próxima, se Deus quiser, tá? Boa noite, Luiz. Boa noite, Leila. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa semana. Boa semana para todos, né? Isso. Um abraço. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alba, Nelly, Guto, Celina, quem mais quer falar? Tão tímidos, está todo mundo tímido. Eu acho que tem gente que ainda não falou, eu acho que deveriam falar. Depois começou a falar mais mudo. Muito bom. O Luiz Áquila começou a falar, mas ficava mudo. Não, eu estou me despedindo. Boa noite, queridíssimos amigos. Boa noite. Boa noite, Áquila. Até amanhã. Boa noite, Áquila. Bom, já que eu fui convocado, eu só queria dizer da minha alegria em ter visto esse filme e depois esses comentários tão enriquecedores. A Celina, com a experiência que teve lá, como acrescentou, porque eu vi o filme todo naquele clima de cinema mesmo, como se fosse uma fábula, que é lindo demais. Mas aí Celina e todos os outros trouxeram a concretude, fizeram com que a gente sentisse a coisa palpitando e como se fosse como a verdade que é e que transmite. E, assim, é um filme filosófico, é um filme cheio de referências boas, não é? Eu também me transportei naquela simplicidade toda, porque, na verdade, não, é a verdade. Eu sou sertanejo, lá do Pajeú, embora só tenha nascido lá, mas há 70 anos e vi muito daquela simplicidade, daquela coisa bonita.
do que se falou de Paulo Freire, de tudo. A gente aqui também tem muito. Nas rezadeiras que tem lá no sertão, naquela cultura assim também tão rica. Enfim, foi uma terapia tudo o que se viveu hoje aqui, pelo menos para mim. Obrigado. Ah, que legal! Obrigada a você, Guto. O Paulo! Olha o Paulo aí! Aí, o Paulo não falou, Grácia, né, Lília? Isso! Tá no mudo, Paulo. Desculpa, colocamos junto. Boa noite, gente. Eu cheguei de um compromisso agora, sabe? Eu só vim para poder ouvir realmente os comentários de vocês, né? E depois assistir o filme com calma, né? Mas, com certeza, só o nome já diz muita coisa, né? Deve ser fantástico. Nesse momento, principalmente nesse momento, né? Acho que é muito bacana, tá? Mas só quis participar no sentido de ouvir mesmo, né? A fala de vocês, tá bom? E um abraço em todos. Obrigada, Paulo. Só para aproveitar, deixa, eu vou me despedir e dizer o seguinte, que hoje eu vou dormir melhor. Tá? Boa noite para todos. Boa noite, Zé. Boa noite, Eliane. Boa noite. 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 Gente, Cecília, obrigada. Obrigada a todo mundo que indicou também, aos que falaram. Foi um alento. Uma delícia o filme. Obrigada. Queria falar uma coisa interessante, porque como esse ano está fazendo 30 anos de uma organização que eu ajudei a criar para trabalhar com educação em escola pública. E aquilo que funciona mesmo é quando você proporciona ao educador, ao professor, que ele se liberte para escutar os alunos, né? Não fazer aquela coisa, o pessoal falou, que tem por aí, aquilo que está dando dinheiro para as empresas, é o seguinte, o cara pega o livro, no livro tem o conhecimento dos homens, não é o meu conhecimento, o conhecimento dos homens, que eu tuxo a goela abaixo do menino, acabou. É isso que querem que eu faça, é isso, entendeu? E isso é um horror para o menino, para o professor, para todo mundo, para o Brasil, para o escambau. Então, não tem nada a ver. Então, quando você libera o professor para ele realmente escutar e se direcionar àqueles alunos que são dele, aqueles estudantes que estão ali naquele momento, com aquela comunidade, naquele contexto, com aquela realidade, e cada ano é diferente, mesmo que esteja na mesma escola, e cada local é diferente. Então, quando ele consegue acolher e trabalhar com coisas que têm a ver com a vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, e faz... Então, isso, primeiro que funciona super bem, ele consegue ensinar muito mais, as notas melhoram, a ausência, a evasão melhora, episódios de disciplina, tudo isso eu tenho 30 anos registrado, como isso funciona super bem. E o educador é uma descoberta, gente, é uma descoberta, é uma libertação, não tem outra forma, né? Então, eu queria dar esse testemunho aqui, que isso está cada vez mais forte, isso. E esse filme ele mostra, né? Não só como as crianças, como você vê que ele começa a ficar um bom professor, né? Ele se descobre enquanto professor, e as crianças curtem, aproveitam muito, reconhecem, é uma coisa de duas mãos, né? Então, eu acho assim uma delícia. Chega. Então, nessa linha, Silvia, eu vou fazer, já que não tem outros para falar, então eu vou falar. Porque, para mim, o enorme contraste foi a cena em que aquela diretora da escola de professores, né, diz para ele assim, não, você vai para esse lugar lá, no Nano, lugar mais remoto, mas para ver se essas pessoas conseguem não ser só pastores e caçadores de fungo. Ela falou isso. Como se aquela cultura, você vê, dentro do mesmo país, todos eles... Quer dizer, o preconceito na educação
dentro do próprio sistema educacional, né? Uhum. Não é à toa que ele também não estava satisfeito, não ia querer ser professor, porque a forma engessada, pelo menos como caracterizou no filme, eu não sei se isso é assim lá, mas achei muito interessante essas duas cenas e o processo de aprendizado dele de como ser professor, né? Então, reforçando esse ponto, né, que a Silvia está nos trazendo. O filme também traz acho que essa... É verdade. Porque, como você falou, né, se em 2008 vocês podem, né, assim, imaginar também, né, uma obrigação, né, do ensino da língua inglesa também, né? E a Beth que dá aula, né? Ela falou desde 87. Mas essa obrigação não são os melhores. Tinha um objetivo de país, né? Só para não também não é, porque eles queriam que o país tivesse capacidade de desenvolver, olha só, essa visão, quer dizer, diminuir o rural para desenvolver o tecnológico. Era a visão de país que eles criaram, que talvez seja até aí uma crítica subliminar a essa visão de país do próprio filme, né? Que meu pai falou, pode ter sido proposital ou não, né? Mas colocar em xeque isso, porque não é retornar também ao tradicional, né? E essa coisa da língua, né? Por exemplo, ela é meio artificial, né? Nos últimos, sei lá, não séculos, mas nas últimas décadas, enfim, de uma visão menos bélica, assim, né? Das ex-colônias. Aí, às vezes, a escolha artificial de escolher uma língua do colonizador anterior, como é Timor, né? Então, uma população mais velha falava português, e aí as crianças tiveram que aprender, né? Então, tem uma artificialidade nisso, mas o inglês, né, como a Beth sabe, não é só uma coisa simples de uma língua que é uma ferramenta de unir o mundo inteiro. É uma imposição ideológica, né? A gente fica em crise com a gente, assim. Eu, pelo menos, fico muito em crise, né? Porque a galera quer ir para os Estados Unidos, para Miami, não faz só inglês, né? Mas, ao mesmo tempo que você ama vários pontos da cultura, você vê que com a língua você está ensinando um modo de pensar, um modo de... Né? Eu uso um material que é muito antigo, né? Assim, que o segundo livro, no pré-intermediário, já é inglês do mundo inteiro. Então, é asiático falando inglês, italiano falando inglês, espanhol falando inglês. Aí eu acho incrível, porque aí é um vocabulário limitado e dificuldades fonéticas que a gente tem para aprender o inglês, né? Então, é muito mais fácil você aprender o inglês de uma pessoa que não é nativa ou se comunicar com uma pessoa que não é nativa, né? Primeiro por essa... Até artigos acadêmicos, quando você pega um russo, quando você pega um francês, e aí está em inglês, você consegue entender mais, porque existe uma limitação ali, né? Quando ele é escrito em inglês, numa língua que não é original, né? Quando ela não é a língua original. Então, existe uma limitação. Não estou falando quando é traduzido. Traduzido é outra coisa. Mas quando você usa uma outra língua para se expressar, né? Aí a gente vê da língua inglesa ser um modo de pensar e uma aceitação imperialista, mas que as pessoas mais novas não participam disso. Elas só estão entrando nessa roda. Eu só vou terminar, só um minutinho. Que é uma coisa assim, para a gente ver a ideia de aprendizado que a gente tem da nossa própria língua, quando a gente vai para a escola, a gente não aprende gramática para aprender a falar a nossa língua corretamente. O ideal é a gente aprender a gramática da nossa língua, que já está internalizada, para aprender uma outra língua, mas não necessariamente o inglês, né? Mas a gente entende como funciona a nossa língua para conhecer a língua do outro, né? E não para ser colonizado pela língua do outro. Era isso que eu queria falar. Silvia, depois meu pai. Uma amiga minha, muitos anos atrás, ela falou assim, existe uma diferença entre aculturar e biculturar. Então,
mesmo dentro do mesmo país, você pode pegar uma pessoa lá do interior, de uma cultura que não é a cultura dominante paulista ou carioca, tá certo? Trazer para cá e você aculturar. E ela, então, despreza a origem dela, porque ela acha que não é bambambam, né? Ela aprende a comer do jeito, sei lá, tchan-tchan-tchãs. Então, agora, existe outra coisa que é biculturar, sem perder as suas raízes, sem perder o seu conhecimento, sem perder tudo que você tem e reconhecer como forte, importante, vital. Cada povo que é digno tem a sua raiz e valoriza isso. Você dominar outra cultura ou outra língua como instrumento. Então, se você se bicultura e não acultura, então é uma força. Então, a gente precisa ter isso em mente. Isso que precisa ser feito, biculturar e não aculturar. Triculturar, até se for o caso. Várias, né? Isso mesmo. Eu achei interessante, porque eu fiquei pensando que, às vezes, eles podiam não se entender, porque poderia ser dialeto, mas não. Era a mesma língua, né? Na cidade e no campo. Pelo menos no filme, né? Não existe uma dificuldade de comunicação entre eles, né? Pai? Não. No começo do filme, tem uma cena que mostra o trânsito do Butão. É mão inglesa. Né? Igual aí na Disneylândia, aí, onde vocês moram, né? Tem vários Em Petrópolis aí, tem mão inglesa, né? Mas só para atravessar a ponte. O Butão, ele é um país sanduíche. Ele fica, né, abaixo da China e acima da Índia. Duas grandes potências, né, loucas, né, aceleradas. Né? A Índia também tem o trânsito mão inglesa. Né? Isso é o reflexo da influência, exatamente, da cultura e da marinha e das forças armadas inglesas no Oriente, no mundo todo. Né? Tanto leva isso também até para o Japão. O Japão também tem mão inglesa no trânsito. Né? E o interessante é que o Butão, por que ele faz a escolha do idioma inglês para ser uma segunda língua oficial, né? E não o mandarim? Né? Porque você sabe que a China queria ocupar tudo aquilo. Né? Ocupou o Tibete, né? O Nepal, o Butão, não sei se chegou a ocupar, mas, né, ficou tranquilo, porque o Butão também não tinha muito para mostrar, não. Né? Lá só tem iaque. Né? Não tem mais nada, né? Não tem minério, não tem esse negócio todo. Muito bem. E que é então, maravilhoso, né, Iaque? Iaque, segredo da vida. Exato. A opção do idioma inglês, né, exatamente é uma coisa a ser pesquisada, né? Por que realmente deixar o próprio idioma que é, né, e não o outro? E ali tem outras coisas também. A questão do budismo, né? Você tem um grupo de budistas que foram expulsos do Butão e foram para Nepal ou para o Tibete. Então, o Ivan fez referências, né, do budismo, né, de outro lugar. Não falou do budismo do Butão. A Celina visitou mosteiros, né, de um budismo, né, que é do tibetano. Quer dizer, como é que é isso? Quer dizer, então, eu concluo que aquilo lá é pior que uma feijoada. Né? Você está comendo um monte de coisa, mas não sabe o que é. Né? Então, você precisa olhar o que você está comendo. Não, isso aqui é porco, isso aqui é rabo, isso aqui é, né, é linguiça, isso aqui é paio, etc. Isso aqui é feijão. Achei feijão. Tá. Então, porque realmente aquele Himalaia, né, só não é um inferno porque está lá na altitude a 7.000 metros de altura. Né? Porque é muito complicada aquela região. Né? É muito desafiadora para estudar. Assim eu vi. Valeu. Beleza. Obrigada, pai. A Grácia não falou. Não quer falar, Grácia? Alba também. Falei sim, Lília. Eu falei no início. Você Só já no me colocou. comecinho. Eu fico feliz, de qualquer maneira, que a maioria das pessoas... maioria não, a totalidade das pessoas tenham gostado do filme, porque como é que na tela eu fiquei muito emocionada, eu cheguei a chorar no filme. Né? No cinema, né? Nossa, imagina aquela paisagem.
Exatamente. Então, é uma coisa que bate muito forte, né? Na verdade. E a expressão das crianças. Então, isso, para mim, é muito, muito forte. Ao mesmo tempo, né, os relatos que eu tenho com meu filho, que, na verdade, agora a gente só se fala aos domingos, porque ele está com uma carga muito grande de trabalho e tal. Por ser, que eu acredito que o fato seja esse, por ser apaixonado, né, pelo que faz neste primeiro ano que ele está ensinando na universidade. Então, como é que se diz? As pessoas, os mais velhos, vão colocando coisas para os mais novos. Então, ele está envolvido a essa altura com tudo, com pós-graduação, com tudo, com mesas de tudo. Então, os relatos dele em termos dos alunos, né? Então, é uma coisa exatamente isso. Fico apaixonado pelos alunos, porque se vê, né, exatamente nos alunos, ao mesmo tempo com os colegas, né, também professores. Então, se vê como alguns, graças a Deus, a maioria, segundo ele, percebem, mas outros tantos, como é que se diz? Já não dão tanto valor a exatamente o que é a nossa realidade, né? Então, isso que eu digo quando ocorre agora que teve uma seleção de mestrado, por exemplo, entendeu? Então, exatamente isso. Então, ele dizendo o quanto para o menino que está entrando, fazendo, com todo um nervosismo, com todo então, tem professores que percebem, são, vamos dizer assim, humanos, né, com isso, e já outros realmente, ou seja, completamente, já destituído dessa... Então, é complicado, né? Até talvez pelo fato dele estar começando, vendo isto, coisas que aconteceram e provavelmente... com ele, ou que ele percebeu e tal. Então, tudo isso realmente mexeu comigo de estar, né? E realmente é uma profissão, e eu sou relata de tudo que é jeito, né? Dele, das irmãs, cunhados e tal. De vocês aqui, a grande maioria, né? Alguns professores, a grande maioria não, mas alguns professores. Então, são essas coisas que realmente, para mim, é uma profissão incrível, né? Então, é complicado não ser valorizada, realmente é uma dor, né? Porque todos nós aprendemos com os professores, né? Então, esse filme realmente mexeu muito e fico muito feliz de ter agradado realmente a vocês. É isso. Mexe com o coração da gente. Né? Perfeito. Obrigada, Grácia. E a Grácia... Gente, Lilian, eu vou me despedir de vocês. Eu adorei. Eu também vou me despedir. Obrigada. Tô indo, viu, gente? Um beijo para vocês. Bom começo beijo a de todos, semana. Tá? Até. E eu também vou melhoras aí para essa cidade, viu? Obrigada. Vamos rezar por vocês. Tchau. Obrigado, mais uma tchau, vez. Tchau. Muito obrigada. Então, obrigada, pessoal. Obrigadão. Tchau. Tá tudo gravado, depois eu mando o link. Eu vou subir, aí depois eu mando o link para todo mundo. Beleza? Obrigado, Lívia. Obrigada por todas as contribuições. Beijos. Beijo, paizão. Tchau, professor. Beijo, Celina, Graça. Tchau, querida. Tchau. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Ângela. Nelly. Tchau. Beijão.